Se você ainda não assistiu nenhum Sextou com Propósito, qual que é o nosso propósito aqui? Fazemos leitura de passagens bíblicas e através dessas leituras fazemos uma interpretação para aplicar na vida familiar, espiritual, empreendedora e sempre comigo, Tainara Bittencourt. Já estou dando um aceite aqui, ela já vai estar conosco. Opa! Bom Oi, dia, Tainara, tudo bem? tudo bom e com você? Tudo ótimo, maravilhoso, tudo lindo, legal. E hoje nós vamos fazer nosso Sextou com propósito na quinta, né, Tainara? Eita, um quintou. O quintão com propósito, é isso aí. Bom, antes da gente começar, se apresente para quem ainda não nos conhece, que é a primeira vez que está nos vendo, por gentileza. Bom dia, todo mundo. Eu sou Tainara Bittencourt, sou consultora contábil de gestão e principalmente filha do Deus vivo. Opa, coisa linda. Bom, eu sou Cleiton Fukumochi, sou mentor em vendas, também sou empresário, sou franqueado da Prudential do Brasil, então faço vendas de seguros de vida. Temos cursos e mentorias para ajudar você em seu negócio. Mas hoje vamos falar aqui da palavra do Senhor e a Tainara escolheu para nós Lucas 14:18. O tema é disciplina financeira e controle de gastos. Quem aí, né, não tem interesse em controle de gastos e disciplina financeira, né, Tainara? Eu vou começar lendo a passagem, a minha versão é NVI, né? Depois a gente vai entender aí por que que a Tainara escolheu essa, tá? Ela vem ali da parábola do preço do discipulado, né? Então vamos lá. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completar? Tainara, por que dessa passagem? Bom, eu também dou consultorias financeiras e isso é um dos temas que eu trago até para quem não é cristão, mas a Bíblia ela é um livro de ensinamento bíblico de ensinamento para todo mundo, independente da fé. E olha que coisa maravilhosa, que muita gente precisa aprender, que é fazer cálculos antes de comprar. Fazer cálculo antes de fazer qualquer coisa. Não só na hora de gastar o dinheiro, claro, né? Aí também focado para o dinheiro, mas também na hora de tomar qualquer tipo de decisão. Fazer cálculo. Ficar se aquilo dali realmente está dentro ali daquilo que você consegue fazer, está dentro da tua capacidade, se você vai ter como terminar aquele projeto. E não agir por impulso, esse é um dos principais ensinamentos, é você não agir por impulso. Então, você apareceu uma situação para você comprar, para você algum projeto para você fazer, a primeira coisa é você calcular se você vai conseguir terminar aquilo. Ótimo. Deixa eu cumprimentar aqui, ó. Meire chegou, Zurich Boutique, Ederson Silva. Obrigado por estar nos acompanhando e mais outras pessoas por aqui. Bom, primeiro eu quero trazer para vocês essa questão do planejamento de fluxo de caixa. Então, quando nós, empreendedores, abrimos uma empresa ou estamos pensando em abrir uma empresa, muitas vezes nós não fazemos esse planejamento de fluxo de caixa. E ele é importantíssimo. Então, por exemplo, né, o que que é o ideal? Vou colocar lá 12 meses. Então, quanto que eu vou ter que pagar de aluguel? Ah, R$ 2.000. Então, eu tenho esse recurso. Se não entrar nenhum cliente, como é que eu vou pagar o aluguel? Né? Eu tenho essa reserva suficiente? Bom, comecei a empresa, levantei todos os custos, eu tenho caixa para aguentar 6 meses, um ano, 3 meses, 2 anos, enfim, cada um vai fazer. Cada negócio traz o seu risco, né? Então ele tem que ser avaliado individualmente. Tudo bem, você fez as contas lá. Agora você vai começar a vender. Onde muitos vendedores erram, né? Eles não fazem a conta de quantos projetos, serviços ou produtos eu preciso vender para que a conta feche e eu tenha aquele prolabore, aquele salário, aquele dinheiro para mim. Né? Porque uma coisa é para a empresa, outra coisa é para a pessoa física. Né? Qual que é a minha meta? Quanto que eu tirando todos os meus custos sobra para mim? Né? Onde é o meu target? Né? Tem muitas pessoas que não fazem nem isso, sabia, Tainara? Ó, a Neni Sim, dando bom dia aqui. Bom dia, Neni.
Ó, eu anotei alguns passos práticos para trazer aqui hoje, que vai complementar bastante, que no caso seria complementando isso tudo que você falou, que é anotar tudo que entra e tudo que sai. Especialmente fazer e planejar também os meses com antecedência. Então, planejar o teu longo prazo, ver quais são as contas maiores, aquilo que a tua pessoa física precisa para sobreviver e aquilo que a tua empresa precisa para sobreviver, que são duas coisas diferentes. Às vezes a pessoa está tão enrolada ali que ela tá tudo junto, mas o ideal é que comece a separar para que a pessoa jurídica ela pague com a pessoa física. O ideal é que a empresa fique rico antes do CPF. Então, o CNPJ ele tem que enriquecer antes. O CPF tem que ser forte antes do CNPJ, mas o CNPJ tem que ser rico antes do CPF, porque senão dá conflito. Anotar tudo que entra, tudo que sai é extremamente importante, porque senão você fica numa escuridão, você não sabe o que está acontecendo. E olha quem chegou aqui, Finanças Amanda, hein? Ah, mano. Essa conhece, né, de finanças. E é isso mesmo que a Tainara está falando, eu só vou endossar um pouquinho mais, né? Tem muitos empresários que eles não separam, né, o que que é pessoa física e o que que é pessoa jurídica. Acaba que o próprio empresário mata a empresa, né? Ou seja, a empresa começa a faturar, tem um fluxo de caixa, como a gente diz, né? Muitas entradas, e, e aí às vezes ele se ilude. Ele fala, nossa, tá entrando muito dinheiro aqui, 5 mil, 10 mil, 20 mil, né? E ele vai se empolgando, ele acha que aquilo tá jorrando. Aí ele vai pegando, né? A Deus dará, vai aumentando o seu padrão de vida, vai aumentando o seu consumo, vai fazendo dívidas por aí. Inclusive, a gente já falou aqui, né, da importância de controlar esse lado também. E se em algum momento a empresa não vai bem, o mercado não prospera, pum, a casa cai, né? E hoje nós temos muitas ferramentas que, inclusive, facilmente você consegue separar, né? O que que é gasto da empresa, o que que é gasto pessoa física. Então não existe mais aquela desculpa que é difícil controlar isso, né? Hoje não é mais, né? Então não sei se é você, né, Tainara, se você tem alguma dica como contador, algum aplicativo ou alguma forma de tornar isso mais simples. O aplicativo, muitas vezes a pessoa usa um dia e depois esquece, fica lá na galeria. O ideal mesmo é a pessoa se adaptar àquilo que ela costume. Então, por exemplo, ela no momento, para começar, ela só coloca no caderno, o ideal é ali ela começar fazendo as anotações dela. Mas o que eu recomendo mesmo é o bom e velho Excel. Porque ali você consegue fazer fórmula, você consegue deixar tudo claro, você abre ali, tá toda a relação. Um aplicativo, normalmente ele mostra ali tudo bonitinho, só que ele não mostra os números com clareza. Muitas vezes. Então, assim, não é falando mal dos aplicativos, se você prefere usar, ok, mas o mais fácil é ali o Excel, na minha visão. Tá? O Excel é o que eu recomendo. E um fluxo de caixa simples. Não aquele fluxo de caixa com milhares de linhas que você às vezes nem utiliza aquelas questões. Na minha sugestão, quando eu passo alguma informação assim sobre finanças para alguém, geralmente é uma planilha simples, onde ela vai registrar as entradas, as saídas, ela vai fazer uma projeção ali pro futuro, porque senão, se coloca aquele monte de informação, a pessoa cansa. Hoje em dia, todo mundo, a gente, tá todo mundo querendo facilidade, praticidade. Então, se coloca muita informação, o pessoal desiste. Então, a gente desiste, então imagina, que tem costume. É, o Então, famoso menos é mais, né? é Às mais. vezes você olhar exatamente aquilo que tem um impacto muito grande. Para aqueles que têm impacto menor, você só tem que tomar cuidado com o volume, né? Porque às vezes vai juntando vários pequenos pedaços e a conta fica grande, né? Mas tome muito cuidado de você ficar olhando, né, apenas para a formiguinha e tá passando um elefante do lado, tá? Então tem que ter essa clareza também, né? Onde está as minhas prioridades, onde está o maior risco do meu negócio, né, das minhas finanças, né? E aí ter ações primeiro por ali, né? Então primeiro você tem que fazer o bom para buscar o ótimo, né? Tem gente que já busca o ótimo e não faz nem o que está ali na mão, né? O básico, né? Bom, só continuando a passagem aqui, vou ler também o 29. Vou ler o 28 para a gente não esquecer, já vou complementar com o 29, tá? Ó, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço.
para ver se tem dinheiro suficiente para complementá-lo. E aí no 29 ele diz: Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele. E ainda o 30, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então, muitas vezes, nós falhamos pura e simplesmente por uma falta realmente de planejamento, né? Tem uma frase famosa do presidente da Nokia, que ao vender, né, a empresa, ele falou: Olha, nós não fizemos nada de errado, mas fizemos o certo por muito tempo, né? Ou seja, eles também não estavam atentos com as mudanças do mercado, né? Com os concorrentes e por aí vai. Então, ter esse olhar clínico, né, para o que está acontecendo e o que há de vir, também é muito importante. Sim, sim. E um pouquinho depois ele fala sobre que rei que vai para a guerra e não planeja, né? Se ele está vindo uma quantidade de pessoas, ele não manda algum sinal de paz antes. Então É, você não é tem 10 mil e está vindo 20 mil, é isso aí. isso, não é só nas finanças que a gente tem que planejar. É em todas as coisas que nós vamos fazer nas nossas vidas, claro. Hoje a gente está trazendo aqui um pouco mais voltado para as finanças, mas trazendo um pouquinho ali. A pessoa ela quer começar algum projeto, um estudo. É muito fácil a gente começar um monte de coisa e não conseguir terminar. Então, uma das coisas que eu aprendi no longo do tempo foi que eu não conseguiria dar conta de estudar tudo ao mesmo tempo. Isso é experiência própria. Então, tipo assim, quer começar tudo novo? Focar naquilo, entender aquilo, não colocar aquele monte de coisas para fazer, e aí depois de um tempo você entende que não consegue dar conta daquilo. Isso também é Exatamente. prejudicial, porque vai acabar criando uma frustração dentro da gente, falando assim, nossa, eu não sou capaz de terminar nada, mas não é que a gente não é capaz de terminar nada, é que a gente começou muita coisa. Aí fica meio complicado. Isso. E quando você, empresário, tem lucro, você precisa também separar uma parte para reinvestir no próprio negócio. Então, muitas vezes você precisa crescer, né? Você precisa contratar, você precisa ampliar o seu espaço. E a dor do crescimento, muitas vezes é, bom, eu vou sair deste lugar e vou para outro lugar. Você, como empresário, muitas vezes você fica destinando o seu pensamento e energia para esse tipo de estratégia. E às vezes o seu fluxo de caixa nas suas vendas, enfim, ela tende a cair se você não for preparando alguém, né, para assumir esse posto para você. Senão você vira vítima do seu próprio negócio, né? E aí o que que acontece? Quando há essa queda, você está ampliando. Você tem essa queda, você não fez uma reserva, aí você muda de lugar, o seu custo fixo aumentou, né? Mas você não se preparou para novas vendas, ou seja, seu fluxo de caixa nos próximos meses tende a ser menor, e aí você começa a se desesperar. Você começa a achar que, nossa, por que que eu saí de lá? Eu não devia ter saído. Mas, na verdade, o problema não está nesta mudança, mas sim como você se preparou para a mudança, né? É um projeto novo, né? É um ambiente novo. Dependendo, o simples fato de você mudar de região já pode impactar o seu negócio, né? Então, você olhou todos esses pontos, né? Então, aí que vem essa questão de disciplina também, né? De guardar o lucro para reinvestir no próprio negócio. Sim, sim, é ideal que faça sempre assim aquela separação. No fluxo de caixa, você tem que colocar ali uma linhazinha para você colocar suas reservas do longo prazo, seu reinvestimento, o seu capital de giro, tem que ter tudo ali certinho separado para que você consiga realmente ter braço caso você chegue a crescer. Então, o ideal, a ideia de todo empresário é crescer, não é ficar paradinho ali. Então, tem que se planejar para isso também. E aí entra, desde o que a gente está falando no início, o planejamento, o se organizar, o para as finanças e entender que aquilo dali é essencial para que dê continuidade. Quem não tem empresa, e se por algum acaso alguém que está assistindo aqui não tem empresa ainda, é a mesma coisa de você pegar o seu salário e você fazer as divisões certinhas. Então você chega no final do mês, tem mais mês do que salário, é complicado, porque daí você acaba se desesperando. E toda a crise financeira, ela traz muitos problemas. Problemas dentro da gente, assim, são crises internas que acabam prejudicando até o nosso rendimento. Então a gente acaba ficando desesperado, acaba tomando decisão ruim, fica pior ainda e vira um ciclo. Então aí a cada decisão ruim que você toma, você se sente pior e toma outras decisões mais ruins ainda.
É, porque você começa a agir por impulso. Aí o planejamento fica, né, de lado, né? E você só tá, como dizem, né, os ditados, você tá vendendo o almoço para pagar a janta, né? Então começa a fazer as coisas por impulso, aceitando de tudo, de repente não dá conta, se vê perdido, e aí entra nesse ciclo vicioso e não consegue sair disso, né? Muitas vezes é melhor parar, respirar, né? E buscar conselhos, como já teve episódio aqui que a gente falou sobre isso, para tentar acelerar a saída disso. O melhor dos mundos, por óbvio, é não deixar que isso aconteça. Aí vem, né, a questão do planejamento. Quando a gente traz para o mundo das vendas, eu até estava conversando com um amigo que em um podcast, isso vai ao ar semana que vem, tá? Na quarta-feira. E ele está há muitos anos nas vendas, é uma pessoa que inclusive treina e capacita outras pessoas para vender. E uma das chaves do sucesso que ele trouxe em vendas é a disciplina. Então, quando a gente fala de disciplina, não é apenas na financeira, é disciplina na saúde, na prática de exercícios, no que você come, na espiritualidade, nos afazeres da sua casa, com seu marido, com seu filho, né? Então, trazendo para a nossa vida, disciplina é isso, né? Você fazer o que é certo, na hora certa, né? Com determinação, tá? Ó, a Camila chegou aqui, Camila Rocha, Lucas Olivetti, Eduardo. Sejam bem-vindos, pessoal. Sim, a Camila mandou aqui perguntando se adiantaram a live. Sim, Camila, a gente adiantou um pouquinho porque o Cleiton vai viajar e aí a gente não falhar essa semana, antecipar um pouquinho para ele conseguir aproveitar também. A Ney me mandou, Tainara, incrível, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Mas, bom, dando sequência aqui, uma das coisas importantes também é diferenciar o que é desejo e o que é necessidade. A necessidade, ela é aquilo que a gente precisa para sobreviver. Então, moradia, comida, roupas, assim, dependendo da roupa, né, também, é uma questão de necessidade. O desejo é tudo aquilo que é supérfluo, que você não precisa necessariamente daquilo para viver. Não quer dizer que a gente nunca vai comprar nada por desejo. Só que a gente tem que ter clareza. O que é desejo? O que é necessidade? Para que no momento onde as coisas não estejam fáceis, você saiba abrir mão daquilo que é desejo e mantenha para manter a tua necessidade. Se você não tem essa clareza e tudo para você é necessidade, na hora que chegar o momento difícil, que acontece, infelizmente, a nossa vida ela é cíclica, então é cima e embaixo o tempo todo. Então, na hora que chegar esse momento difícil, você não vai saber escolher o que você vai abrir mão, porque tudo vai parecer importante. Então, é muito importante que a gente tenha clareza. O que é necessário, o que é supérfluo, e o necessário é assim, o que pode me alavancar, o que pode fazer com que a empresa chegue em lugar, o que eu preciso aqui para sobreviver nesse instante. E depois, claro, conforme for aumentando os rendimentos, conforme for melhorando a situação, aí sim começa a fazer um planejamento para se permitir as coisas que são desejo. Isso aí. Obrigado aqui, o pessoal me mandando boas energias para que eu tenha uma boa viagem. Obrigado. Outro lado importante dessa disciplina também é se prevenir de imprevistos, né? Eu aqui vendo seguros de vida, então eu lido com imprevistos a todo instante, porque eu pago benefícios, né? Então, pessoas que nunca imaginaram que ficariam doentes, por exemplo, combateriam uma doença grave, infelizmente acontece. Acidentes, acontece. A pessoa fratura um pé, fica sem trabalhar, quebra um braço, acidentes até mais graves, né? Quebra a costela, perfura o pulmão, se interna, fica na UTI. Enfim, são coisas que eu vivo. Então, como eu conheço muito bem o lado de pagar o benefício, eu tenho essa certeza que imprevistos acontecem a todo momento. Muitas vezes as pessoas sabem disso, mas negligenciam o preparo para isso. Por quê? É algo muito aleatório, certo? Eu não sei quando vai acontecer, pode ser o ano que vem, como pode ser daqui 10 anos. E como a gente não sabe, negligenciam, né? Acham que não vai ser comigo, até que acontece. Quando a gente traz aqui para essa questão das finanças, então tudo isso engloba disciplina e planejamento, tá? Você também prever os imprevistos.
Não adianta depois ficar culpando o governo, né? Não adianta ficar culpando a política. Não, não adianta, né? Então você tem que ter conhecimento. Nunca você vai parar de estudar. Então, se você já é um vendedor, tem que continuar se preparando. O mercado muda, o comportamento de compra do cliente muda. Você tem que, né, estar atento a isso. Veja o mundo digital. Se a gente voltar lá 10, 20 anos atrás, poucas pessoas vendiam alguma coisa através da internet. Hoje em dia, né, muita gente vende. Então, olha como o mercado muda, né? Tem coisas que não mudam, que são espinha dorsal, né? Mas a grande maioria das coisas, né, vão em constante mudança, tá certo? Sim, Então aquilo tem que o que Jim continuar Collins, estudando, né? sim, aquilo que o Jim Collins fala no livro Empresas Feitas para Crescer. Não sei se você já leu esse livro, ele é muito bom. E ele fala locus de controle interno e locus de controle externo. Então você foca naquilo que você tem controle. Que você tem controle, é o que está dentro de você. Então, como você estuda, como você reage a uma situação, o que você não controla? Não controla o governo, não controla o tempo, não controla como que o mercado vai reagir. Então, essas coisas não controlam, mas você controla a tua reação e o teu planejamento antes de que as coisas ruins aconteçam. Maravilha. Por isso até que eu sou muito defensor do método de venda ativa. O cara que faz venda ativa, ele não fica dependendo do cliente vir até ele. Ele busca formas de ir até o cliente ou trazer o cliente até ele, né? Então ele tem esse entendimento que a responsabilidade pelo resultado é dele mesmo, né? Mesmo aquele vendedor de loja que abre a loja e o cliente tem que entrar para ele oferecer. Mas quais são as ações de atração que você está fazendo? Como você está cuidando e se relacionando com as pessoas que já são seus clientes, para eles voltarem ou recomendarem outras pessoas, né? Então, qual é a sua relação com pessoas ao seu redor que sabem o que você faz, que às vezes no churrasco lá estão falando bem de você e enviando o cliente para você, né? Então, essa é uma forma de você trazer para si, né, o que você controla. No livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes também fala sobre isso, né? Você colocar muito mais foco e energia naquilo que você realmente consegue controlar, né? E esquecer, né, essas outras coisas que acontecem ao redor, tá? Então isso é preparo, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é: a sorte favorece uma mente bem preparada. O que muitos chamam de sorte é muito trabalho, né? Muito preparo. É, vai ter gente que vai olhar para muita gente e vai falar assim: nossa, que sorte que a pessoa teve, mal sabe. Indo dormir meia-noite e acordei às 6. Mas tem muita gente assim. Eu tava É. conversando contigo esses dias atrás, e a gente brincando, falando assim: nossa, eu olhei pra cara e falei assim: vamos falar que é sorte quando você chegar onde você quer chegar, né? Ele falou assim: vamos falar muito que é sorte. Por exemplo, o Lucas Olivetti, que está aqui, ele tem uma empresa sensacional, papel para mechas. Vocês, mulheres, quando fazem mechas, né? Era muito comum, ainda é muito comum, você utilizar o alumínio. Mas o próprio produto de tintura diz lá que a recomendação é não utilizar com produtos metálicos. E é utilizado, né, pela grande maioria das pessoas, justamente o alumínio. E aí esse cara criou um produto, né, que é feito à base de papel. Então ele resolveu, né, essa questão, né? E já está em mais de 15 países e por aí vai. O cara que olha hoje vai dizer: ah, mas também esse cara teve sorte de ter essa sacada, de entender esse mercado, conversou com alguém que deu uma dica. Quem não entende vai achar que, pô, foi sorte. Mal Uhum. sabe, né, o que que esse cara passou para chegar onde ele está, né? Então nós vamos contar a história dele em algum momento, vocês vão saber. Então, gente, o empreendedor tem uma frase também que eu uso muito que é: muitos querem o seu sucesso, mas poucos estão dispostos a pagar o preço, né? É, porque é fácil ver o palco, difícil é olhar o bastidor, do que às vezes tá fora, às vezes que tá ruim, que dá tudo errado. Mas é muito bom pra gente, olhando assim na perspectiva do a gente chorando. É normal a gente sentir essas inconstâncias, porque o mundo está virando o tempo todo. O crescimento dói. A dor do crescimento
né, criança, adolescente lá que vive com dor, assim, ele está crescendo, ele está sentindo dores. A gente, enquanto empresário, também vai sentindo dores no meio do caminho. E é normal, a gente só tem que aprender a se adaptar. Não é fácil, é normal, é diferente. É bem isso. Não. E aí voltamos na palavra disciplina, né? Que aqui a gente está trazendo para o lado financeiro, mas fazendo essa analogia, né, com negócios, com vendas, né? E a disciplina é isso, mesmo nos momentos difíceis, mesmo sem vontade, né, mesmo indisposto, você sabe o que precisa ser feito e faz, né? Onde muitos desistem, você busca uma solução diferente, você busca alternativa, você faz uma melhoria contínua. Então essa é a disciplina, né, de seguir em frente. Assim como no lado espiritual, né? Tem pessoas que só têm a disciplina de pagar um dízimo quando está sobrando, que só tem disciplina de ir na igreja quando está tudo muito bom, né? Então não, né? Você tem que ter essa disciplina, né? Nos momentos difíceis também, né? Sim, tem, complementando também, tem pessoas que só têm o hábito de orar quando tá tudo dando ruim. Daí, tipo, não adianta. Deus, ele quer nos abençoar. Deus, ele quer nos prosperar. A Bíblia tem mais de 2.000 versículos ali falando sobre a parte de finanças, tudo mais. Dentro desses ali, uns 70, um pouquinho mais, são promessas diretas de Deus falando que ele quer te prosperar. Só que o que ele pede, né? É o relacionamento com ele. Ele pede que você tenha cuidado, né? Que a gente tenha cuidado com aquilo que ele vai colocar nas nossas mãos. E como que a gente tem esse cuidado? Tendo essa disciplina, tendo comunhão com ele. Então a gente quer acesso ao Pai, só que a gente não quer fazer nada para que tenha esse acesso. A gente quer simplesmente que fechar o olhinho, estender a mão e ele colocar tudo nas nossas mãos. Não é assim que funciona. A Bíblia ela vem falando há 2.000 anos, há mais que, olha, não é assim que funciona. Tem que ser da minha forma. Deus falando, né? Tem que ser da minha forma. Muito importante que a gente sempre tenha esse coração voltado para Deus, consagrar todas as coisas que nós temos para Deus e ter a disciplina, porque além do manual espiritual, a Bíblia ela também é um manual de sobrevivência humana. Bem, isso mesmo. E até esse preço do discipulado, né? Jesus, bom, aqui o Lucas está relatando, Jesus fazendo o seguinte, né? Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então tem muito a ver com o que a Tainara acabou de dizer, né? Então a gente tem que ter primeiro, né, Deus, Jesus, e aí depois, né, a gente ter as outras coisas que são reflexo de tudo isso, né? Deus em primeiro lugar. Sim, ele fala mesmo ali que buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, ok, nós queremos muitas coisas de Deus, mas primeiro então a gente tem que buscar ele em primeiro lugar, porque todas as outras coisas serão acrescentadas. Tudo aquilo que é desejo do nosso coração, mas também é desejo do coração de Deus, serão acrescentadas. E em Tiago fala que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal, pede para os nossos próprios interesses. Então a gente tem que tomar cuidado também com aquilo que nós estamos desejando. Aquilo dali está fazendo bem só para mim ou está fazendo bem no coletivo? Deus, ele pega tudo que a gente tem, ele levanta, abençoa e multiplica. Então você está pedindo um carro, está pedindo uma casa, está pedindo uma empresa, Deus vai levantar, vai dividir, né, com todo mundo. Então o negócio é assim, tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está pedindo para Deus também. Olhar para aquilo dali e falar assim, isso daqui vai abençoar quantas pessoas? Ou é só para me abençoar? Deus não abençoa desejo egoísta. Exatamente. E tem muitas pessoas que realmente não prosperam porque acham que não precisam de ninguém, que eu sei o que eu estou fazendo, né? Esquece do impacto que as decisões dele têm na vida de outras pessoas. Esquece do coletivo, pensa em si. Não cresce, gente. Né? Para crescer, pessoas precisam de pessoas, né? A todo momento. Né? Ok. Inclusive, né, não esquecer dessa conexão divina. Mas vamos chegando para o final aqui, né? Eu queria trazer uma conexão prática aí para os vendedores, né? Então, de vocês não pensarem pura e simplesmente, faz essa reflexão, né? Tudo bem, eu quero aumentar as minhas vendas, quero aumentar meu negócio, quero aumentar
os recursos que vêm a mim, né? Mas eu estou fazendo isso de forma planejada, eu estou fazendo isso de uma forma controlada, eu estou colocando na ponta do lápis, né? Os imprevistos também, eu estou buscando conselhos, né? Ou simplesmente eu estou agindo por impulso, como a Tainara colocou aqui, né? Então façam essa reflexão, né? E se não der certo, qual é o meu plano B? Tá bom? Muito importante. Eu, só para recapitular tudo que a gente conversou, anota tudo que entra e tudo que sai. Começa, pelo menos, anotando. Se você gasta com dinheiro de papel, cria um grupo no WhatsApp para mandar todas as vezes que você teve ali aquele gasto em dinheiro para conseguir fazer um controle. O dinheiro ele é mais difícil de, dinheiro de papel é mais difícil de controlar. Diferencia tudo que é tua necessidade, tudo que é teu desejo, para ficar mais fácil na hora que você vai escolher o que tem que ficar, o que pode sair, até que melhore a situação e aquilo possa voltar. Planeja, faz planejamento no longo prazo, olha para o teu ano, olha pelo menos para os 6 próximos meses, faz planejamento, todas as contas que você tem que pagar, tudo aquilo que você precisa honrar. E também tenta fazer um planejamento de metas também. Quanto que é o faturamento que você quer ter nesses períodos, para que você consiga ter clareza de tudo que você vai fazer. E, bom, é isso. É o planejar e estabelecer limites, que é uma das coisas que eu queria falar. Mas assim, estabelece limites para compra fora de casa, quanto que você vai gastar com comida, quanto que você vai gastar com roupa. Coloca ali, olha, eu tenho R$ 200 para gastar com alimentação fora de casa nessa semana. Sabe assim? Sempre, ou olha para a tua realidade e coloca ali os limites. Teve tempos que aqui em casa estava tão ruim assim nas situações, foi quando eu quebrei, que não tinha. Mas outros momentos a gente, ó, já temos aqui uma quantidade que a gente consegue comprar comida sem prejudicar, comprar comida fora, né? Comprar um iFood ali sem prejudicar aqui dentro. Então, faz esse planejamento. Esses são os meus recados. E consagra tudo ao Senhor. Ótimo. Vamos para a oração final, então. Gostei desse desafio da semana aí para o pessoal, viu? Façam, né, esse orçamento para os próximos 6 meses, né? Tudo que entra, tudo que sai, né? Olha o seu histórico, projeta, né? E coloca as coisas em ordem. Não conseguindo, gente, a Tainara aqui, ela vende, né, uma consultoria financeira, tá? Então, se Ah, você está com dificuldade de colocar em prática tudo que foi dito aqui, né? Tá aí, ó, Tainara. Eu sou muito a favor, né, de consultoria, de mentoria, porque acelera o processo, né? Em algumas situações, se você não tem essa facilidade de lidar com isso, né, até você aprender e chegar ao nível que a Tainara está, você vai conseguir, mas vai levar muito tempo, muita pesquisa, muito estudo. Então, se você quer acelerar o processo, né, conversa com ela, contrate, né? Ela vai te posicionar, depois fica mais fácil para você manter, né? Tá aí, te vendi bem, Tainá? para quem é mulher empresária, eu recomendo muito a Amanda. A Amanda Olha aí, Finanças, ó. ela é mais focada ainda, eu sou mais focada na parte da contabilidade, mas a Amanda Finanças, ela consegue te ajudar muito mais. Para você, o público dela é mais feminino e ela tem uma didática maravilhosa para falar com vocês. Então, eu já Maravilhoso. passo essa parte. Mas vamos Tá lá bom. para meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar e te engrandecer por esse momento, Deus. Muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Obrigada por todo o ensinamento que o Senhor traz, porque antes da gente falar para as pessoas aqui, essa palavra ela passa pelas nossas vidas também, Deus. Ela nos confronta. Deus, quero colocar nas tuas mãos a minha vida, a vida do Cleiton, que ele tenha uma ótima viagem nesse final de semana, que ele volte guardado pelo teu Espírito Santo. Cuida da família dele na ausência dele, Senhor, que nenhum mal chegue à casa dele. Quero colocar também a vida de cada um que assistiu aqui, tanto no presencial, quanto as pessoas que vão assistir no gravado depois, Senhor. Que elas tenham semanas maravilhosas, que o entendimento que nós passamos aqui caia no coração delas e que seja como uma semente numa terra que dê frutos maravilhosos, que elas entendam que é necessário que elas tenham controle para que o Senhor possa derramar as bênçãos sobre as vidas delas. Quero te louvar e te engrandecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e engrandecer o teu santo nome, Pai, porque aqui não é a gente, é o Senhor falando. Assim te louvo, te agradeço, no nome do Senhor Jesus, amém.
Amém, amém. Obrigado, Tainara, por lembrar aí da minha viagem e da minha família. Obrigado mesmo. Pessoal, é isso. Semana que vem, tradicionalmente, voltaremos para o Sextou, né? Muito obrigada a todos, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.